Boa noite, a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e vamos dar continuidade aqui na terceira gravação sobre a igreja que estava em Laodiceia. Você pode encontrar este assunto em Apocalipse capítulo número 13, versículo 14 até o 22. No vídeo passado nós falamos sobre a atual situação de quase toda a cristandade, né, na qual ela mesma segue o exemplo da falsa igreja, ou da suposta igreja cristã que estava ali em Laodiceia. Nós falamos sobre o tipo de culto, né, que ali era praticado, né, voltado para o antropomorfismo, um culto de veneração e adoração ao homem, à criatura, menos a Deus, seu Criador. Nada diferente da grande cristandade da nossa atualidade. Falamos também sobre o perfil de Laodiceia, tanto material como também espiritual, da sua riqueza, do seu glamour, da sua luxúria, né, e da sua ostentação, ao ponto de que ela mesma e esses cristãos, eles consideravam ricos e abastados e que não sentiam falta de nada, nem mesmo de Jesus, o seu Criador, pois Jesus estava do lado de fora da igreja, né? Jesus estava ausente, Jesus não estava no meio deste povo, infelizmente. E dando continuidade sobre este assunto, Jesus Cristo passa a identidade daquela igreja, né? O que verdadeiramente ela era, né? Que apesar da sua riqueza material, mas espiritualmente ela era pobre, desgraçada, miserável, infeliz, pobre, cega e nua, né? Essa foi a Laodiceia, onde a mesma é o espelho pelo qual a igreja da modernidade tem seguido o exemplo e os passos que essa igreja foi. Jesus estava do lado de fora e Jesus está do lado de fora da maioria das igrejas dos nossos dias, onde elas não obedecem à sã doutrina das Sagradas Escrituras. Igrejas mundanas, profanas e desviadas da verdadeira fé cristã, do verdadeiro evangelho. Igrejas dos mega shows gospels, rebeldes de crentes só de nome, apegadas às práticas culturais levianas. Verdadeiras sinagogas de Satanás, onde o engano, as mentiras dos falsos ensinos de Balaão prevalecem sobre a verdade. São filhos das trevas e não da luz, cegos do entendimento da sã doutrina da palavra de Deus, pobres e miseráveis espirituais, e nus aos olhos de Deus, nus da justiça de Deus, crentes da salvação de Deus, carentes da salvação. Mas esses miseráveis crentes de Laodiceia, eles são mornos, porque ao mesmo tempo eles querem servir a Deus e ao mundo. Ouça o que nos diz o Senhor para este tipo de cristianismo morno. Adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E mais, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. 1 de João 2, versículo 15. As palavras de Jesus aos escribas, a fariseus e a grande multidão de judeus foram: vós tendes por pai o diabo, e vós quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira desde o princípio. João capítulo 8, versículo 44. Essas passagens citadas por Jesus, elas estão de comum acordo do que de fato foi Laodiceia e é a igreja da atualidade, a qual crer no evangelho falso e distorcido, onde o mundanismo impera em quase toda a cristandade. Os falsos profetas, os falsos pastores, pastores mercantilistas, igrejas mercantilistas, eles preparam o caminho para a vinda do anticristo e de Satanás. É isso que a maior parte das supostas igrejas fazem, mas elas estão, infelizmente, cegas, pobres, miseráveis, espirituais e nuas, como Laodiceia. Surge uma pergunta que não quer calar. Pelas escrituras sagradas, como você avalia a cristandade do presente século? Independente de qualquer resposta, o próprio Senhor Jesus Cristo responde dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 19 de Apocalipse, capítulo 3. Talvez você se questione e pergunte: por que o Senhor fala de forma tão dura e inexcusável para comigo? Porque Jesus ama você. Você que se diz ser cristão, tu amas a Jesus, o bom pastor que deu a sua vida por amor das suas ovelhas. É muito provável que tu digas que amas o bom pastor, mas ao mesmo tempo, tu, como que toda a cristandade da atualidade, não queiras abrir as suas mãos dos seus pecados e iniquidades. E de forma egoísta, tu ainda continuas a perguntar: por que Jesus é tão duro para comigo?
Tu sabes o quanto Jesus te ama, o quanto o Senhor é bondoso e longânimo para contigo. Jesus te diz: eu repreendo e castigo tantos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Verso 19. O Senhor quer uma vida de comunhão contigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Versículo 20. Você agora entendes a necessidade de abrir a porta do teu coração? O porquê que você precisa de te arrependeres? O porquê da necessidade de você abandonar e odiar as coisas que no mundo há? De João, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quanto à necessidade de vencermos o mundo, o poder do pecado e de todo o mundanismo, a igreja de Laodiceia, ela recebe, assim como você e eu também recebemos do próprio Senhor Jesus, uma promessa de gloriosa, essa glória que excede todo o entendimento, que destrói qualquer barreira de falsas doutrinas. Ouça o que o Senhor Jesus nos diz: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Até quando você irá ficar ligado às coisas mundanas, às riquezas, os adultérios, as prostituições, as lascívias, as mentiras, as idolatrias, as guerras, as pelejas, as porfias, contendas, as feitiçarias, a avareza, as emulações, aos vícios e a outros pecados e iniquidades iguais a este, as quais o apóstolo Paulo diz que os quais praticam irão para o inferno? Que os amantes e admiradores desses pecados, eles não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Que para sermos salvos, nós temos que estarmos crucificados juntos com Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Então, pelo operar do Espírito de Deus em nós, haveremos de produzirmos os frutos do Espírito Santo, os quais são o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a felicidade, a mansidão, o domínio próprio, os quais contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 24. No entanto, queridos, podemos aqui, neste momento, falar de algumas passagens bíblicas que o Senhor Jesus Cristo nos faz. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. João 8,36. Quem ama a sua vida perdê-la-á, mas quem odiar a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12, capítulo, versículo 25. Ao vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Apocalipse 21, versículo 7. Só assim é que você, eu e todo aquele que se arrepende por ter a completa certeza de salvação e de vida eterna, venhas para Cristo hoje, aqui e agora. Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2. Ele faz a proposta de a igreja receber a graça de Deus, da igreja valorizar a graça de Deus, da igreja não receber a graça de Deus em vão. Versículo 1, ele diz: e nós, cooperadores, juntamente com ele, vos rogamos para que não recebais a graça de Deus em vão. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da vossa salvação. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da vossa salvação. Concluindo com a mensagem sobre a igreja cristã que estava em Laodiceia, e trazendo exegeticamente para a grande cristandade dos dias atuais, a confissão da verdadeira fé cristã, ela deverá ser verbalizada e vivida dia após dia, pois a mesma refere-se às nossas ações internas e externas que há na vida de cada crente verdadeiro. É com essa confiança e certeza de salvação e de vida eterna com Deus que cada um de nós devemos seguir as orientações da sã doutrina, a qual o apóstolo Paulo ensinou a todas as igrejas por onde ele passou, bem como aos romanos, dizendo: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, verso 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a vossa boca que se faz confissão para a vossa salvação. Aleluias. Amém. Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 10. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, eu fico grato pela sua atenção e que Deus em Cristo nos abençoe por termos aqui participado desse estudo bíblico, dessa mensagem que o Espírito Santo nos fez ter.
Peço aí o seu like aí, que você possa curtir o nosso canal e comentar e compartilhar os vídeos do nosso canal, Rubens Carlos, Doutrinas Bíblicas e a Fé Cristã. Seja um cooperador da obra de Deus, se inscreva no nosso canal e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.